Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal que é publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nesta semana eu continuo apresentando o MVVM no NetMaui, onde nós veremos como vincular propriedades a coleções e também como usar os comandos na implementação do MVVM. Então, na aula anterior, nós vimos como usar o padrão MVVM para vincular dados a propriedades de views simples, como label, entry, slider, etc. E nesta semana, eu vou mostrar como implementar o padrão MVVM quando nós temos uma coleção de dados. Nós precisamos usar views do tipo de coleção, como list view, collection view, card view, etc. Então eu vou apresentar aqui um projeto que eu já criei no NetMaui, na nossa solução MVVM Demo, que foi criada na semana anterior. E aqui eu criei na pasta Views a view Times View, onde eu estou usando uma Collection View para exibir os dados de uma coleção, que no nosso caso aqui vai ser uma lista de strings que contém os nomes dos times das ligas dos campeões. Então aqui no arquivo XAML eu tenho a Collection View, olha, o Item Template, o Data Template, e aqui ó, eu tenho uma Label usando o Data Binding, fazendo a vinculação com os dados, e aqui eu vou estar exibindo o nome dos times e eu estou usando um frame aqui para criar uma moldura em volta do nome. Então esse é o código XAML. No arquivo Code Behind eu tenho aqui no construtor a definição da minha lista de strings com os nomes dos times, e aqui eu estou atribuindo essa lista à propriedade Item Source do meu Collection View. Então, no arquivo XAML, ao definir a Collection View, eu defini um nome para ela como CV1, Collection View 1. E aqui no Code Behind, eu criei a lista com os nomes dos times que eu quero exibir, que eu chamei de itens, e eu estou atribuindo essa lista à propriedade Item Source da Collection View. Nós já mostramos essa coleção e nós já vimos que essa propriedade ela é utilizada para definir a fonte de dados. Então, a fonte de dados que eu vou exibir aqui, ó, vem da minha lista de strings que foi atribuída aqui no Code Behind. Então aqui eu não estou usando MVVM. Então aqui eu tenho aqui o meu emulador Android, eu vou executar e nós vamos ver o resultado aqui da exibição dessa lista de strings. Vou trazer o emulador aqui para a gente visualizar o resultado da renderização no emulador Android. Então aqui ele está concluindo a renderização, olha, e tá aqui, ó. Estou exibindo ó, na Collection View os dados aqui da minha lista de strings, olha. Esse é o resultado final. Observe o frame aqui, ó, eu estou definindo uma sombra no frame. Nós temos então ó, o arquivo XAML e aqui o arquivo Code Behind, onde eu defino a lista e atribuo os itens da lista à propriedade Item Source, que define a fonte de dados, e o resultado final é esse aqui. Então aqui eu não estou usando MVVM. Então como que eu sei que eu não estou usando o MVVM aqui? Primeiro, porque no Code Behind ó, eu estou manipulando diretamente a Collection View, ó, CV1 Item Source, que foi definida no arquivo XAML. Então, ao invés de definir uma propriedade de vinculação para uma propriedade de uma View Model, eu estou fazendo isso no Code Behind. Então a View Model aqui ela não existe ainda, ela não está sendo utilizada. Eu estou fazendo isso diretamente no Code Behind. Além disso, o código ele não está separado em camadas de responsabilidades distintas, como é comum no padrão MVVM. No padrão MVVM, eu tenho uma camada para gerenciar os dados, que é a View Model, e uma camada para interação com a interface gráfica, que é a View. Aqui eu não tenho isso. Então o que eu vou fazer agora? Nós vamos implementar o padrão MVVM nessa coleção. E aí ó, eu vou mostrar o código que eu vou usar e nós vamos em seguida fazer a implementação. Então eu vou ter que criar então uma View Model, e nessa View Model eu tenho que definir uma propriedade pública. Eu estou definindo aqui uma propriedade pública que eu chamei de times, que é a minha lista de string. E a seguir no construtor da View Model eu estou criando a lista, atribuindo a lista de string à minha propriedade. Lembrando que o MVVM, a vinculação de dados, se dá através de propriedades públicas, por isso que eu tenho que definir uma propriedade pública aqui. A seguir eu vou definir o binding context no arquivo Code Behind. Então eu vou remover a definição dos dados do Code Behind, porque o Code Behind ela não é a View Model, né? E vou definir aqui
o contexto de dados da página com uma nova instância da minha ViewModel. Então, com isso, a minha View ela vai ter acesso aos dados e comportamentos que forem definidos aqui na minha ViewModel, Teams ViewModel. A nomenclatura que eu estou utilizando aqui usa o nome da View, Teams View, acrescida de ViewModel. Então, Teams ViewModel é uma recomendação de nomenclatura. Então, aqui eu tenho do arquivo code behind, eu estou definindo o contexto de dados. E aí, no arquivo XAML, Teams View XAML, eu estou definindo a collection view para exibir os itens da coleção. Então, no item source, eu estou definindo o caminho de ligação, o binding, que a collection view vai usar para obter a lista de times que vão ser exibidos. Então, aqui eu estou fazendo o binding com a minha propriedade times definida na minha ViewModel. O item template aqui define cada item da coleção, que vai ser uma label aqui, que está sendo exibida dentro do frame, como eu já expliquei. O atributo text aqui, ó, da label, usa a propriedade binding. Ó. Aqui esse ponto aqui significa que o valor atribuído aqui à propriedade text será vinculado diretamente ao valor atual do item da coleção. Então agora, ó, eu tenho uma separação de responsabilidades entre a View, que é a minha interface do usuário, e a ViewModel. Aqui eu quero destacar que eu não estou fazendo a implementação da interface iNotifyPropertyChange. Eu vou fazer isso mais à frente para ficar mais fácil o entendimento. Mas no MVVM, geralmente nós fazemos a implementação também da interface iNotifyPropertyChange ou Observable Collection, para que a interface do usuário seja notificada de qualquer alteração. Sem isso, eu não tenho uma implementação completa do MVVM. Aqui eu não estou fazendo essa implementação porque eu estou indo por partes. Então, retornando ao nosso projeto, eu vou pará-lo, né? E eu vou fazer essa implementação. Ó. Então, ó, eu já tenho a pasta ViewModels criada. Eu vou criar aqui nessa pasta a minha ViewModel. Vou vir em Project. A ViewModel é uma classe, né? Eu vou selecionar Add Class e vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de Teams ViewModel. Ela é uma classe pública, então aqui eu vou definir uma propriedade public que vai ser a minha lista de string, que eu vou chamar de times. Ó. E no construtor dessa classe eu vou definir os dados aqui que eu vou usar, né? Que é a minha lista de string. Tá aqui os times que eu estou exibindo. Então agora a minha ViewModel é responsável pelos dados aqui e eu acesso isso através da propriedade. Então aqui na pasta views, em times view.xaml.cs, que é o meu code behind, eu não vou precisar mais desse código aqui, ó. Eu vou até comentá-lo e aqui eu vou ter que definir o binding content como sendo uma nova instância da minha ViewModel, Teams ViewModel. Agora no arquivo XAML eu vou definir o data binding. Então aqui, ó, a collection view eu já defini o nome dela que eu estava utilizando, né? E aqui eu vou agora definir a propriedade items source e aqui vou definir o data binding, indicando que meu binding vai ser com a minha propriedade teams definida na ViewModel. O resto continua igual. O binding aqui vai vincular com o contexto atual, exibindo aqui o nome de cada um dos itens da minha lista de string. Então, se eu executar novamente, ó, vou trazer o emulador de volta aqui e nós vamos ver na renderização aqui do emulador, olha, a minha lista de strings sendo exibida aqui na Collection View. Agora, com o padrão MVVM sendo implementado aqui para obter esse resultado. Então, vamos supor que ao invés de uma lista de string, eu tivesse um objeto complexo. Por exemplo, aqui eu estou exibindo somente o nome. Vamos supor que eu queira exibir, além do nome, o escudo do time. Então vamos mostrar como nós faríamos essa alteração aqui, continuando com o padrão MVVM. Então aqui em Models, ó, eu vou criar na pasta Models, para fazer essa implementação, uma classe que vai representar o meu time, né? Então eu vou chamar ela de time, essa classe. E aqui eu vou definir duas propriedades. Nessa classe tem que ser uma classe pública. O nome do time e o escudo. Então agora, ó, eu tenho um objeto time que representa os dados do time que eu quero exibir. Então aqui na minha ViewModel eu não tenho mais essa lista de strings, né? Não é uma lista de string. Aqui agora eu vou criar uma lista de times, de objetos do tipo times. Então eu vou fazer assim, ó, para ganhar tempo, eu estou copiando e colando aqui para não ter que digitar tudo isso aqui, ó. Aqui vai continuar igual. Aqui eu vou atribuir, ó, um valor iniciando aqui a minha propriedade como uma lista de time.
Pronto, está aqui agora ó, a minha ViewModel, que está gerando os dados agora, criando uma lista de objetos, onde eu estou definindo ó, o nome do time e aqui no escudo eu estou definindo o nome de uma imagem. E essas imagens aqui, ó, eu já defini aqui dentro da pasta Resources, dentro da pasta Images do meu projeto, tá vendo? Ó? Cada uma das imagens aqui que eu vou usar, eu já copiei e colei aqui. Então agora eu tenho o nome e a imagem que eu quero exibir. Muito bem, então a minha ViewModel ela foi alterada e a seguir eu vou definir o código aqui da minha View. Teams View. Primeiro no Code Behind, ó, não vai mudar nada. Eu vou continuar atribuindo a instância de minha Teams View Model. Agora aqui na exibição eu vou alterar esse código. Eu vou usar um código que vai ser o seguinte, ó. Vou substituir essa Collection View por essa. Aqui, olha, eu estou usando um grid definindo uma linha e duas colunas. Então, na primeira coluna eu vou exibir a imagem, ó. Estou dando o bind no escudo. Na segunda coluna eu vou exibir o nome do time. Estou dando o bind no nome. E o item search continua fazendo vinculação com a propriedade teams da minha ViewModel. Então, ó, executando aqui, ó, eu vou ter o seguinte resultado. Olha aqui, ó, o escudo do time. Então, olha, eu vou aqui usar o Live Visual Tree, ó, e aqui eu vou usar o XAML Live Preview. Então, ó, esse é o layout da minha aplicação. Vamos aqui, ó, expandir aqui, fixar e expandir aqui, fixar. Então tá aqui, ó. Cada item da minha Collection View agora é um grid, tá vendo? Ó, eu tenho a Collection View e aqui eu tenho um grid onde eu exibo a imagem, ó, e a label, tá vendo? Imagem e label. Então, ó, eu tenho um grid, dentro desse grid eu tenho imagem exibida na coluna 0, que é a primeira coluna, e a label exibida na coluna 1, que é a segunda coluna. Então eu tenho um grid com uma linha e duas colunas. Cada item do Collection View é um grid onde eu exibi a imagem e o nome do time numa label, né? Então é assim que funciona. Então, ó, essa é a aplicação sendo renderizada aqui, ó, sendo exibida, tá vendo? Ó, o escudo do time e o nome do time. Bem simples a implementação quando nós usamos a ViewModel. Então aqui eu tenho o padrão MVVM, ressaltando que eu não estou implementando aqui neste momento a interface iNotify Property Change. Muito bem, então aqui nós vimos a implementação do MVVM em views do tipo coleção, como a Collection View, List View e outras views. A implementação vai seguir essa mesma lógica. Então até agora nós vimos na implementação do padrão MVVM como combinar as propriedades de diferentes interfaces gráficas com ViewModels. Ocorre que muitas vezes um aplicativo ele possui necessidades que vai além das vinculações de propriedade, exigindo, por exemplo, que o usuário execute comandos na view que afetam a ViewModel. Esses comandos eles são geralmente sinalizados por cliques de botão ou toques de dedo. Eles são processados no arquivo Code Behind, como eu já mostrei, geralmente num manipulador para o evento, como o evento click do botão ou o evento tapped de um Tap Gesture Recognizer. Então fica aqui a pergunta: como que nós podemos vincular comandos relacionados a eventos disparados a partir da view usando o padrão MVVM? Então, para fazer isso, eu vou mostrar a seguir que nós usamos a interface iCommand, que fornece uma abordagem alternativa para implementar comandos que é mais adequado à arquitetura MVVM. Essa interface está definida no namespace System Windows Input. Então, usando aqui a interface iCommand, a ViewModel ela vai poder conter comandos que são métodos executados em uma reação a uma atividade que foi disparada especificamente na view. Por exemplo, como um clique de botão ou um toque de dedo. E as vinculações de dados, ou data bind, eles são definidas entre esses comandos e a respectiva view. Essa interface iCommand, ela também possui dois métodos e um evento. Os métodos execute e quem execute e o evento quem execute change, que nós veremos mais adiante. Agora nós vamos focar na interface iCommand e na utilização das propriedades command e command parameter. Então, no NetMaui, para permitir uma vinculação de dados entre uma view, por exemplo, um button e uma ViewModel, a view ela vai definir duas propriedades.
a propriedade command desse namespace, system windows input iCommand e a propriedade command parameter. Então, as views que definem essas propriedades são as views que podem gerar eventos, como, por exemplo, o button, o menu item, swipe view, collection view, etc. Então, a propriedade command ela é usada para definir o comando que deve ser executado quando o evento associado for acionado. E a propriedade command parameter é usada para passar um objeto como parâmetro para o comando. E assim, a viewModel ela pode definir propriedades do tipo iCommand, e nós podemos vincular essas propriedades à propriedade command de cada view. Então vamos ver a seguir como fazer isso na prática, implementando aqui o MVVM quando eu tenho um cenário onde eu vou ter numa view um comando e eu vou usar essa interface e essas propriedades para fazer a implementação do padrão MVVM. Então eu vou retornar para o nosso projeto, vou fechar todas essas guias abertas e aqui eu vou iniciar criando aqui na pasta Views uma view. Vou vir aqui em Project, Add New Item, selecionar aqui NetMaui Content Page XAML. Eu vou criar aqui uma Content Page que eu vou chamar Commands View, que vai ser a minha view. Então nessa view eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma label apenas para a gente ter um texto aqui, e aqui eu vou definir um button. Aqui nesse button, eu vou definir um evento clicked, que eu estou chamando btn alerta underline clicked. Se eu for aqui no code behind, eu vou ver que ele criou um método que trata o evento clicked do botão btn alerta. Então essa seria a abordagem que eu usaria sem usar o padrão MVVM. Eu tenho a minha view, eu tenho aqui uma label, um button, e aqui eu estou disparando um evento que está sendo tratado no code behind. Essa seria a abordagem padrão. No MVVM, eu não tenho isso. Eu não tenho um evento sendo tratado no code behind. Então, como que eu vou tratar esse comando, esse evento que é disparado na view? Então, aqui eu vou comentar esse código, que eu não vou precisar dele. E aqui na view, eu também não vou precisar disparar esse evento aqui. Clique. Como que eu faço? Aqui eu vou usar a propriedade da view. Eu tenho uma propriedade command. Observe, eu tenho a propriedade command e command parameter. Então agora aqui eu vou definir no command um binding. Eu vou vincular isso com uma propriedade que eu vou definir na viewModel. Então aqui eu vou definir o nome da propriedade. Aqui para especificar bem essa propriedade eu vou dar o nome de button click command. Então agora na minha view eu estou usando a propriedade command e estou vinculando com uma propriedade que eu vou implementar na viewModel. Eu não tenho essa viewModel criada ainda, eu vou criar essa viewModel. Então com isso eu não preciso do tratamento do evento no code behind. Então vamos aqui na pasta viewModel, vou selecionar a pasta, vou dar Project, Add Class e vou criar aqui, usando a nomenclatura recomendada, a minha viewModel que eu vou chamar de Commands viewModel. E aqui eu vou definir uma propriedade pública do tipo iCommand, que é a minha interface. O nome tem que ser button click command, foi o nome que eu defini ali na propriedade command. E aqui vou atribuir a essa propriedade, uma nova instância de command. Vou usar aqui, uma expressão lambda. E aqui eu vou colocar a ação que eu quero que seja executada. Por exemplo, aqui eu vou usar um display alerta. Então eu vou acionar aqui o display alerta, display alert. E aqui eu vou colocar um título, uma mensagem e aqui um OK. Pronto, implementei a minha propriedade do tipo iCommand, nomeada como button click command, que vai retornar uma instância da classe command que implementa a interface iCommand. Essa propriedade ela representa um comando que pode ser executado a partir da view que está associada a essa viewModel. Então, ao clicar no botão lá da view que está vinculado a essa propriedade, o método execute da classe command vai ser chamado executando esse código específico aqui no parâmetro aqui do construtor de command, onde eu estou, executando essa ação. Então aqui, eu poderia colocar qualquer lógica que eu quisesse que fosse o tratamento aqui desse comando aqui. No meu caso aqui, eu vou exibir um alerta quando o usuário clicar no botão. Então aqui na minha viewModel, eu estou usando a interface command e estou definindo nessa propriedade button click command, que está vinculada com o meu command aqui na view, para acionar aqui, uma instância de command exibindo aqui o display alerta com a mensagem. E agora, para concluir,
nós não podemos esquecer aqui de fazer a vinculação aqui no arquivo code behind commands view.xaml.cs do binding context com a instância da minha viewModel, command viewModel. E para poder exibir a view, eu vou vir aqui no arquivo appxaml.cs e aqui eu vou definir a página principal como sendo a minha view commands view. Então agora eu vou executar o projeto e nós vamos ver o resultado da implementação do MVVM, agora usando a interface command, onde eu estou tratando aqui, ó, no button, eu tenho aqui a label, né? Vamos aqui no commands view XAML, eu tenho aqui a minha label e o button. Ó. O button eu tenho um command que vai ser tratado lá na viewModel. Quando eu clicar em exibir alerta, ó, olha aqui, ele me exibe o display alerta, exatamente como foi definido aqui, ó. Então, quando eu clico no botão, olha, que é a minha view, o tratamento está sendo feito por uma lógica definindo na minha viewModel, commands viewModel. Então aqui, ó, na implementação da viewModel, eu fiz aqui uma implementação da propriedade criando a instância de command, mas eu posso usar um método, né? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, vou criar um método aqui, ó, private void alerta, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esse código aqui, ó, para o meu método, e aqui, ó, eu vou simplificar aqui, vou dar um new command e vou invocar o método que eu defini. Então, essa seria uma outra implementação. Estou usando um método aqui. Ó. Então, se eu executar, o resultado vai ser o mesmo. Vou trazer o emulador aqui, ó, clicar no botão exibir alerta, olha aqui, ó, alerta exibir mensagem. Então, aqui eu estou usando um método. Eu posso também fazer a implementação usando um construtor. Aí nessa abordagem, eu defino aqui a propriedade com o get, né? Aqui eu vou fazer a implementação criando um construtor e aqui eu vou atribuir, né, a propriedade button click command à ação que eu quero que seja executada. Dando new command, aqui eu colocaria aqui o app current main page display alerta, aqui seria a mensagem, aqui seria o botão. Então agora, ó, nessa implementação, estou usando o construtor, definindo a propriedade com o get e atribuindo a essa propriedade a ação que eu quero que seja executada. Executando aqui, ó, a nossa aplicação, nós veremos no emulador Android o mesmo resultado. Quando eu clicar no botão, olha, exibir alerta. Então aqui você pode decidir qual é a melhor abordagem de implementação do command na sua viewModel, ou método, ou construtor, ou usando diretamente o Lambda. E para concluir, nós veremos agora como passar parâmetros para os comandos na implementação do MVVM. Eu vou apresentar duas formas de fazer isso. Então vamos supor, aqui aproveitando a nossa view commands view, vamos supor que eu tenho agora nesta content page uma label e uma search bar. Eu vou definir a label aqui, ó, abaixo do botão, e agora eu vou definir uma search bar. Aqui eu vou definir a propriedade background color dela como aqua. Então, o controle search bar, ele pode ser usado para realizar pesquisas, né? E ele possui uma propriedade, olha, search command, que é uma propriedade do tipo iCommand, que permite definir um comando que será executado quando o usuário pressionar o botão de pesquisar da search bar na interface do usuário. Então aqui eu vou definir um binding com uma propriedade que eu vou definir na viewModel. E eu vou chamar essa propriedade de search command. Então agora eu posso usar a viewModel, eu vou usar a mesma viewModel do exemplo anterior, a viewModel commands viewModel, eu vou abrir a viewModel aqui. E eu vou definir aqui uma propriedade do tipo iCommand chamada search command. Então eu vou definir aqui public iCommand search command get. Então quando eu defino aqui um iCommand para a propriedade search command, o método execute do comando ele vai ser chamado quando o usuário pressionar o botão de pesquisa lá na search bar, passando como parâmetro o termo de pesquisa digitado no campo de texto da search bar. Então a abordagem que eu vou usar nessa implementação vai usar a propriedade text da search bar. Então para isso eu vou retornar aqui
na minha view, Commands View, e eu vou definir aqui, ó, a propriedade text e vou definir aqui uma vinculação usando o binding com a propriedade que eu vou chamar aqui, ó, sysTerm da viewModel associada. Então eu vou criar essa propriedade na viewModel. Então quando o usuário digitar um termo de pesquisa na search bar, o valor desse termo definido aqui no binding da propriedade text vai ser automaticamente atualizado na propriedade sysTerm da viewModel. Então, retornando aqui para a minha viewModel, eu vou criar essa propriedade sysTerm, que vai ser do tipo string, porque está vinculada à propriedade text. Então, ó, sysTerm, um get e um set. E agora eu posso utilizar o parâmetro recebido aqui, ó, na implementação do syscommand. Eu vou fazer isso aqui no construtor. Então, da mesma forma que eu implementei aqui button click command, eu vou implementar syscommand, passando uma instância de command, e aqui, olha, eu vou receber numa variável texto o parâmetro passado ali em sysTerm. E para mim poder exibir isso no display alerta, eu vou fazer assim, ó, eu vou criar aqui um método privado que vai receber aqui como string uma mensagem e eu vou exibir aqui no display alerta. E essa mensagem eu vou passar para esse método, que vai ser o meu texto. Aqui está faltando um ok. Então com isso, olha, na minha view eu tenho a vinculação da propriedade sysTerm e a vinculação aqui de syscommand com a propriedade syscommand na viewModel. Então na viewModel eu defini as duas propriedades, sysTerm vai receber como parâmetro o texto informado na propriedade text. E na implementação de syscommand, olha, eu recebo o parâmetro e invoco aqui um método que eu vou exibir no display alert. Então vamos ajustar o código aqui que tá. Vamos limpar os imports aqui, deixar tudo certinho, ó. Então vamos ajustar aqui e vamos executar o nosso projeto e ver a implementação funcionando. Então agora eu vou ter aqui no meu emulador Android, ó, o search bar passando parâmetro. Eu vou digitar aqui, ó, meu parâmetro. A hora que eu pressionar Enter, ó, ele invocou o display alerta, ó, ele recebeu o parâmetro, meu parâmetro que foi informado na view. Então a lógica da exibição aqui do display alerta foi definida na minha viewModel. Então essa é uma abordagem que eu posso utilizar para passar parâmetros na implementação do MVVM. Então eu vou parar aqui, ó. Uma outra abordagem, ela vai usar aqui, ó, vamos retornar para a view, eu não vou precisar desse text aqui, ó, ela vai usar a propriedade syscommand parameter, ó. Então aqui eu vou definir um binding, aqui eu vou definir o source, então aqui eu vou precisar referenciar a search bar, então eu vou definir aqui um nome, um xname aqui, ó, que eu vou chamar de search bar, e o source aqui, ó, eu vou definir aqui a referência a search bar. E a propriedade que eu vou usar aqui da search bar vai ser a propriedade usando o path, né, text. Então agora esse código define uma search bar, onde a propriedade syscommand é definida como um comando de pesquisa, que vai ser executado quando o usuário fizer uma pesquisa aqui usando a barra de pesquisa. A propriedade sysParameter é definida como parâmetro que será passado para o comando de pesquisa. Então, o valor de syscommand é obtido através do binding, que está vinculando a propriedade ao comando de pesquisa definida lá na minha viewModel. E o valor da propriedade syscommand parameter também está sendo definido por meio do binding, ó, onde a propriedade text da search bar é usada como parâmetro, só que agora usando a propriedade syscommand parameter. Então, essa implementação permite separar a lógica da view e da viewModel. Então, retornando aqui a minha viewModel, agora o meu command está recebendo um parâmetro, que é o search text. E aqui, ao invés do termo aqui, ó, sysTerm, search text. Então, como isso é um objeto, eu tenho que dar um toString aqui, ó. Então, essa seria a segunda forma, né, de passar os parâmetros. Eu uso o syscommand parameter, defino o binding source referenciando a search bar usando a propriedade text e na viewModel a implementação do comando vai receber, ó, o texto ali como um parâmetro. Eu vou atribuir aqui a variável texto, isso é um object, eu dou um toString e exibo aqui no alerta usando o display alerta. Então executando, olha, eu vou obter o mesmo resultado. Exibindo aqui a search bar, ó, teste de parâmetro, vou pressionar Enter, olha aqui, ó, teste de parâmetro.
Então, com isso, eu mostrei as duas formas que nós podemos utilizar para passar parâmetros para comandos na implementação do MVVM. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.